Se você vai fazer concurso e você é da área da saúde, onde no seu edital está pedindo o SUS, o Sistema Único de Saúde, você está no vídeo certo. Nesse vídeo tem mais de 30 questões resolvidas e explicadas sobre o SUS. Ele serve para qualquer área da saúde, seja técnico de enfermagem, medicina, veterinária, odontologia, qualquer área da saúde que caia o SUS vai englobar essas questões que eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo, tá? Tem também uma aula completa, ela tem mais de 1 hora, mas é completíssima sobre o SUS aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card e na tela final também desse vídeo. Então, para vocês não esquecerem que tem uma aula completa e essas questões resolvidas, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, deixa seu like se esse vídeo te ajudou. E para ajudar o canal também, você pode enviar aquele sticker de valeu demais. É só escolher o valor, você pode enviar, que isso vai ajudar o canal. E eu vou usar para ter mais materiais, trazer mais coisas para vocês relacionadas a concursos, dicas, enfim, tudo que o canal engloba. Uma última coisa que eu vou falar para vocês também é que se você gosta de estudar por e-book, tem também um e-book do SUS, tá? O link vai estar aqui na descrição, eu vou deixar o link para vocês aí. E se você quiser adquirir o e-book, ele está aqui no link da descrição, tá? Mas você não precisa do e-book se você assistir a aula completa em vídeo. Tem gente que não gosta de aula em vídeo, então tem o e-book para elas também, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos para as questões resolvidas. E eu espero que ajude vocês a ser aprovado na prova. Gente, essa questão aqui é basicamente uma questão que, se você viu a aula, se você viu o curso, é uma questão dada para vocês, tá? O que você tem que lembrar aqui? Porta de entrada. E o que eu expliquei no curso? Eu expliquei a porta de entrada e para você fazer assim com a mão, tá? Porta de entrada. E a vigilância em saúde. Então vamos ver se vocês lembram lá da aula o que eu mostrei com as mãos, o que vocês tinham que fazer com as mãos, como um mnemônico, né? Para gravar isso daí. Porta de entrada você ia fazer assim, né? Aí atenção primária, urgência e emergência, você ia imaginar um U aqui, né? Atenção primária, urgência e emergência, especiais de acesso aberto e atenção psicossocial. Você lembra disso na aula? Você viu a aula inteira, você deve lembrar disso, que tinha alguma coisa com as mãos quando falava de porta de entrada ou de região de saúde, tá? E isso está referente ao decreto 7.508 de 2011. Essa é a maneira mais fácil para você lembrar, com a mão, do jeito que eu expliquei. A região de saúde, o que precisava ter para instituir ela? Precisava ter o UVA. Urgência e emergência, atenção primária, né? Então, atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial e especializada, tá? Lembra do E aqui, na mão. Vigilância em saúde e atenção psicossocial. Você lembra de psicótico, de louco? Por isso que eu faço assim com a mão, tá? Então você vai lembrar que na região de saúde são 5 itens e você pode marcar eles na sua mão, tá? E na porta de entrada, ó, tem 4 aqui, né? 4 dedos. Na porta de entrada você faz assim, imagina que aqui é uma porta, né? Ó. São 4 itens. Essa é a diferença da região de saúde para a porta de entrada, de uma maneira que você vai memorizar muito fácil, tá? Facilmente. Então, essa questão está pedindo o quê? São portas de entrada, as ações e aos serviços de saúde na rede de atenção à saúde, os serviços de atenção primária e... Então, o que ele está pedindo? Ele está te falando que na porta de entrada tem atenção primária e qual o outro dessas alternativas que estão lá, que tem na porta de entrada. Letra A, atenção ambulatorial e especializada. Letra B, atenção hospitalar. Letra C, vigilância em saúde. Letra D, laboratórios. E letra E, atenção psicossocial. Gente, na porta de entrada, vamos lá de novo, para vocês entenderem. O que tem na porta de entrada? Atenção primária, urgência e emergência, serviços especiais de acesso aberto, tá? Que é diferente de atenção ambulatorial e especializada, e atenção psicossocial, que seria o psicossocial. Então, gente, você tira laboratórios, tem nada a ver, tira vigilância em saúde, tira atenção hospitalar. Isso aqui, letra A, seria da região de saúde, tá? Então você tira também.
E o único que ficamos com porta de entrada, que está incluso na porta de entrada, de acordo com o decreto 7.508, é a atenção psicossocial. Por isso que é importante você lembrar desses 4 itens que tem na porta de entrada e na região de saúde dos 5 itens, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta na aula e vê a aula a partir da parte do decreto 7.508, porque é importante e essa questão é muito cobrada em prova, de verdade mesmo. Questões sobre região de saúde, mapa de saúde, porta de entrada, é muito cobrado em prova e eles tentam confundir vocês com esses termos. Então, volta lá e você precisa saber o que significa cada um e precisa saber como memorizar eles. Depois que você memoriza, você não esquece mais. Esse negócio da mão aqui, de memorizar na mão, é muito fácil. Porta de entrada 4 dedos e região de saúde 5 dedos, que é referente aos itens. 4 itens, 5 itens, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Mais uma questãozinha boa aí para vocês treinarem sobre o SUS. Segundo a Lei 8.142, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Então, gente, lá no e-book e na aula, a gente tem uma parte falando só sobre os recursos e como vai ser alocado o recurso do Fundo Nacional de Saúde. É importante, cai muito em prova, eu falei para vocês na aula, tá? Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Tá certo isso? O que vocês acham? Despesa de custeio e capital do Ministério da Saúde? Será que tá certo isso? Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Quinquenal, para quem não sabe, é 5 em 5 anos, tá? 5 em 5 anos, ok? Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos municípios. E aí, gente, eu vou dar um tempinho para vocês, porque essa é uma questão legal, é muito boa. Se você errar, você vai acertar depois, porque você vai lembrar qual que está correta aí. Se você errar, você volta na aula e vê como que são alocados os recursos. E se você acertar, tá de parabéns, porque eu na primeira prova que eu fiz isso daí, eu errei essa questão, tá? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês lerem de novo, focarem e acharem a alternativa correta. Tempo. E aí, gente, qual que vocês acham que é? Vamos rever aqui. Despesas de custeio, a número 1, tá certo. É da administração direta e indireta. Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades. Tá correta, ok? Investimento previsto em lei orçamentária, iniciativa do Poder Legislativo. E aí, tá certa ou não? Tá certa. Investimentos previstos de 5 em 5 anos do Ministério da Saúde, quinquenal. Tá certa. Cobertura apenas pelos municípios. Tá errada. É o que eu falo, palavra restritiva, tem que tomar cuidado, tá? Então, ficamos aí com a letra D, beleza? E se você não lembra, volta lá na aula, que é muito importante isso daí da aplicação de recursos. Cai muito em prova, tá? As ações de saúde do trabalhador fazem parte do campo de atuação do SUS e inclui, dentre outras. Então, ele quer saber o que inclui na atenção à saúde do trabalhador, que faz parte do SUS. São poucas as questões que são cobradas de saúde do trabalhador. Eu vi muito poucas vezes, né? Mas faz uma diferença na prova. Se for cair, por exemplo, 10 questões do SUS, uma eu acredito que seja de saúde do trabalhador. Porque apesar de cair pouco, é bem importante, tá? Então vamos lá. As ações de saúde do trabalhador... já falei. Atendimento, letra A, né? Atendimento ao trabalhador que não possui convênio médico de empresa. B. Realização de exames para diagnóstico de doenças raras, degenerativas relacionadas ao trabalho. C. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. D.
Realização de exame médico admissional, periódico e demissional para os trabalhadores do setor público. E atendimento domiciliar para os trabalhadores com perda auditiva relacionada ao trabalho. Então, gente, ações de saúde do trabalhador. Qual que vocês acham que é a mais correta dessas alternativas? Tempinho para vocês pensarem. A letra A está falando atendimento ao trabalhador que não possui convênio médico da empresa. Não tem nada a ver. Se a empresa quer ter convênio médico ou não, isso daí é com a empresa, tá? Ela vai fornecer para os funcionários dela, isso daí é com a empresa. Todos os brasileiros têm direito ao SUS. Vai lembrar lá da universalidade, beleza? Tá errada. Realização de exames para diagnóstico de doença rara, degenerativa relacionada ao trabalho. Nada a ver, gente. Doença rara e degenerativa relacionada ao trabalho? Nada a ver, tá? Chegamos aqui com o gabarito, a letra C. Ações de saúde do trabalhador são assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional que adquiriu, né, na profissão e do trabalho, tá? Essa seria a correta. A letra D, realização de exame médico. O exame médico, quando você é contratado, você faz, ou deveria fazer, né? Tanto em setor privado quanto em setor público. E dependendo da área que você vai mexer, principalmente se for uma área de alimentos, por exemplo, aí tem uma periodicidade maior, por exemplo, a cada 6 meses, tá? Dependendo de outros setores, é a cada 3 ou a cada 1 ano. Então vai variar e não tem nada a ver. Atendimento domiciliar para trabalhadores com perda auditiva. O que tem a ver? O cara teve uma perda auditiva no trabalho e ele vai ter atendimento domiciliar? Não tem nada a ver. Ele pode ir lá no postinho, no OBS, ele pode agendar uma consulta, não tem nada a ver. A 25 fica com a letra C, tá? Eu acho que até pelo bom senso daria para você ter uma ideia aqui e marcar essa daqui mesmo que você não soubesse. Por exemplo, assim, aconteceu um acidente lá com uma máquina e a máquina estava em péssimas condições e foi isso que gerou o acidente. Os funcionários não têm treinamento para usar a máquina e foi lá, se prendeu e perdeu um braço. Aí você sabe que dá todo aquele processo da investigação, vai lá o Sereste, né, o Ministério do Trabalho, enfim, vão vários órgãos lá para ver o que aconteceu, tentar eliminar o risco na fonte, né? Inclusive vigilância sanitária também vai, que é a vigilância em saúde, né? Dependendo do setor da área, é isso que acontece. E a empresa é penalizada ou não, tá? Vamos aí para a questão 17. A universalidade é um princípio do Sistema Único de Saúde, que tem por objetivo, letra A, garantir o acesso às ações e aos serviços de saúde a todas as pessoas. B, diminuir desigualdades investindo mais em lugares onde a carência é maior. C, atender a todas as necessidades das pessoas, incluindo a promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. D. Organizar os serviços de saúde em níveis crescentes de complexidade, planejados a partir de critérios epidemiológicos. E. Prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Então, gente, vou dar um tempinho aí para vocês. Qual vocês acham que é a letra correta? Lembrando que ele quer universalidade. Gente, então tá falando dos princípios. Lembrem que lá na aula, no curso, eu ensinei para vocês sobre os princípios organizativos e os princípios doutrinários. Vocês têm que lembrar das dicas que eu dei para esses princípios e lembrando dessas dicas, vocês responderiam tranquilamente essa questão, tá? Então, você pode verificar aí nessa questão também que está falando de princípios, está falando de organização do SUS também, tá? Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos lá. Diminuir desigualdades. Isso parece se referir à universalidade para você? Diminuir desigualdades e investir mais onde precisa?
que vocês acham? O que seria essa questão aqui? Seria referente à equidade, né? Lembrando que equidade é diferente de igualdade, tá? C. Atender a todas as necessidades das pessoas, incluindo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Isso se refere, essa alternativa está se referindo à integralidade, tá? E é muito bom que vocês guardem, essa é uma questão importante, porque ela fala dos princípios, né? Universalidade, integralidade e equidade. Então você tem que saber identificar esses princípios nas questões. Ela fala também aqui sobre a organização, ó, organizar os serviços em níveis de complexidade crescente. Isso cai muito nas questões, tá? Os níveis de complexidade crescente estão se referindo à rede de atenção à saúde, o RAS, né? Rede de atenção à saúde. Se vocês não lembram, dá uma olhadinha lá no curso, lá no e-book, no PDF, que tem lá também falando disso. Prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Isso aqui é um princípio, mas é um outro princípio. É o que eu falei, tem os doutrinários e os organizativos, tá? A letra E estaria se referindo à participação popular. E aí, é um princípio doutrinário ou organizativo? Eu quero colocar vocês para pensar um pouco também, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Está falando sobre princípios e ele quer saber da universalidade. Ficaríamos com a letra A, tá? Garantir acesso à ação e serviço de saúde a todas as pessoas. Isso é a definição de universalidade, beleza? Tá lá na aula, tá no e-book. Se vocês não lembram, é só dar uma olhadinha lá, só conferir, tá? E a universalidade é em todos os níveis de assistência também, tá bom? Eu espero que essa questão aí tenha ajudado vocês. Estudem bastante os princípios. Como eu falei, cai muito em prova, tá? E vamos para as próximas questões. Vamos aí para mais uma questão, tá? Falando sobre vigilância em saúde. Então essa questão aqui está relacionada com o SUS, o dia a dia do SUS, né? Vigilância em saúde. E vocês precisam saber as definições, os conceitos de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ambiental, saúde do trabalhador e laboratorial, nada a ver, tá? Então vamos lá. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção de saúde e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Até aqui foi só encheção de linguiça, tá? Se você estivesse fazendo a prova e quisesse fazer mais rápido, você poderia já ler aqui embaixo. A vigilância, que se dedica ao controle de bens, produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde da população, é denominada... Então a gente tem as opções epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador e laboratorial. Gente, para mim, pelo menos, essa questão tá bem fácil. Eu acredito que tenha ficado bem explicado lá na aula para vocês sobre o que é vigilância epidemiológica, qual a função, sobre vigilância sanitária, vigilância ambiental. A gente não falou muito, mas fala um pouquinho também, né? Mas essa questão é direto ao ponto, não tem muito o que falar. Você já marcaria vigilância sanitária, tá? Vigilância que se dedica ao controle, bens, produtos, serviços que ofereçam riscos à saúde da população. Então vamos lembrar, a vigilância sanitária, qual que é o objetivo dela? Eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde da população. Como? Mediante o controle de bens, serviços e produtos que se relacionem com a saúde, direta ou indiretamente. Essa é a definição de vigilância sanitária, para quem não lembra. A vigilância epidemiológica, quando estiverem falando de vigilância epidemiológica, você vai sempre pensar em conhecimento, detecção e prevenção, tá? Pode ser também dados para subsidiar alguma outra ação de saúde que depois vai ser executada, por exemplo, por uma vigilância sanitária, por exemplo. Tá? Vigilância ambiental, a gente vai se referir ao controle de coisas do meio ambiente, por exemplo, água para consumo humano. Tem que lembrar que é para consumo humano e não animal, né? Nós somos veterinários, mas
o SUS vai cuidar da parte humana, tá? O animal vai entrar ali quando tiver uma zoonose ou um risco à saúde da população. Aí entraria na parte do SUS, tá? Saúde do trabalhador é justamente saúde do trabalhador, o próprio nome já diz, né? São ações para eliminar, prevenir riscos para o funcionário, para o trabalhador, riscos na fonte, tá? Direto ali na empresa. E laboratorial, nada a ver, porque referente a laboratório, coisa de saúde, quem fiscaliza também é a vigilância sanitária, tá? Então é isso, beleza? Espero que tenha ficado bem explicado, espero que tenha ajudado vocês. Vamos aí para a próxima questão. Lembrando que lá no curso tem diversas questões, eu já nem sei mais quantas, já perdi a conta. E se você quiser gabaritar o SUS para médico veterinário ou inclusive para outras áreas da saúde, né? Porque o SUS, esse curso serve para qualquer área da saúde. Se quiser gabaritar, todas as questões de mais de 40 concursos que eu já fiz vão estar lá, tá? Tá tudo lá, tô colocando aos poucos, mas tá tudo lá. Pode ter certeza que vocês vão mandar muito bem na prova referente ao SUS, beleza? Vamos para a próxima aí. Mais uma questão. O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrente da prestação de serviços de interesse da saúde está incluído no campo de atuação do SUS, denominado... Gente, eu acho que vocês já viram questões similares a essa anteriormente aqui, e eu acredito que vocês já conseguem resolver sozinho uma questão dessa, tá? Vamos lá. Eliminar, diminuir, prevenir riscos à saúde. Eliminar, diminuir, prevenir. Conhecimento, detecção e prevenção. São coisas diferentes, tá? Então a gente tiraria aqui, ó, saúde do trabalhador, vigilância nutricional e alimentar, assistência terapêutica integral. Aqui estaria falando, por exemplo, de medicações, medicamentos, né? Se você fosse ficar em dúvida, você ficaria em dúvida dessas duas, tá? A epidemiológica é, como eu falei, conhecimento, detecção e prevenção. E a sanitária é executar, eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, principalmente disso aqui, ó. Serviços de saúde ou bens que se relacionem com a saúde. Seria a letra A, ok? Eu não vou elaborar, não vou ficar enchendo muita linguiça aqui, né? Fazendo muita volta nessa questão, porque não tenho o que falar, é vigilância sanitária. E vocês já devem saber disso. Eu falei que é importante saber as definições de sanitária, epidemiológica, meio ambiente, tá? É importante por isso daí. Você errar uma questão dessa, você perde muitos lugares na sua classificação, porque a maioria das pessoas vai acertar uma questão dessa, tá bom? Sobre o SUS, pode-se afirmar que a assistência à saúde no território brasileiro tem caráter, letra A, universalista, letra B, gratuito, letra C, integral, letra D, hierarquizado e letra E. Todas as opções anteriores estão corretas. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Fica aí com 30 segundos para resolver essa questão. Bom, e aí, gente? Já resolveram? Sobre o SUS, ele tem acesso universal? Ele é gratuito? Teoricamente sim, você paga com impostos, mas é gratuito. Ele dá uma assistência integral para a pessoa? Ele é hierarquizado? Lembra? Regionalização, hierarquização. E aí, qual que seria a correta nessa daqui? Letra E, né? Todas estão corretas, beleza? Eu espero que você não tenha errado essa, porque essa questão é uma questão dada. Tá muito fácil, tá? Todas estão corretas. Ficamos aí com o gabarito letra E. Vamos para a próxima. O Calendário Nacional de Vacinação 2018 do Ministério da Saúde prevê para mulheres gestantes a vacina. Gente, eu não vou nem ficar falando muito, mas às vezes cai sobre calendário de vacinação. Você tem que ver no seu edital se vai cair calendário de vacinação e tem que dar uma olhada. O que é muito cobrado no calendário de vacinação? Vacina do HPV para mulheres
ou para homens, mas normalmente eles cobram para mulheres, para crianças, tá? Qual que é a idade para vacinar o HPV. Eles cobram sobre a BCG também e hepatite B. Essas são as mais cobradas em questão de calendário de vacinação. Presta atenção, são essas 3 aqui que eu recomendaria você estudar, você focar. No caso de mulheres gestantes, eles estão falando da hepatite B, ok? É isso. Não tem muito segredo. Falou de calendário de vacinação mulher gestante, é hepatite B. Falou de HPV, você vai lembrar de crianças, né? Eu não vou lembrar para falar agora para vocês, mas se eu não me engano é de 9 a 11 anos para crianças mulheres, tá? Ou 9 a 14 anos, alguma coisa assim, mas eu acho que é 9 a 11 anos, se eu não me engano. Mas falou de mulher gestante, lembra de hepatite B, beleza? Esse é o macete, não precisa perder muito tempo com o calendário de vacinação, porque normalmente não cai, mas se cair, foca nessas 3 doenças ali, tá bom? A conferência de saúde, ó, já começou dando uma martelada em vocês. Vai confundir conferência com conselho, tá? Vocês precisam saber. A conferência de saúde constitui instância colegiada do SUS, cuja finalidade é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. A lei que estabelece que a conferência de saúde deve se reunir a cada... Então eu falei na aula, eu deixei bem claro lá no e-book, a cada quantos anos. E preste atenção, muitas vezes na prova cai uma questão assim falando da conferência e definindo o que é a conferência, tá? Definindo o que eles fazem. É uma questão que está bem formulada. Então, às vezes cai uma questão aqui, por exemplo, a número 30, tá? E lá na questão 37, por exemplo, vai estar perguntando qual que é a definição de uma conferência de saúde. Então, presta atenção para gravar isso aqui na prova, dá uma grifada, faz uma estrelinha, alguma coisa assim, porque muitas vezes quando cai conferência de saúde, eles também cobram conselho de saúde e tentam confundir vocês nessas definições, tá? Então é sempre bom anotar, caiu ali conferência de saúde, conselho de saúde, eles vão cobrar alguma definição, quase certeza. É uma questão bem objetiva, se você não soubesse, você não ia responder, não tem o que chutar aqui, você teria que saber. Quando que eles se reúnem? Eles se reúnem a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais. Aí você tem que lembrar também o 1266. O que é o 1266? Você tem que lembrar. O que é uma composição paritária? Tem que lembrar. Se você não lembra, já volta lá nas aulas antes de responder as questões, porque é muito importante, tá? Realmente é muito importante. E se eu falar, em vez de 1266, eu falar 50, 25, 25, em questão de porcentagem, né? Ó, porcentagem. 50, 25, 25. O que significa isso? Você tem que lembrar antes de vir responder questões de conselho e conferência de saúde. Porque se você lembrar, vai significar que você está apto a responder essas questões. Vários grupos sociais também, é legal lembrar dos 4 grupos. 1, 2, 3, 4. De trabalhadores pertencentes aqui aos segmentos. Governo, profissionais, público, etc. Tá? É bom lembrar esses profissionais aí, porque eu já vi cair em concurso também e eles cobram. Ficamos aí com a letra B, ok? A cada 4 anos. Eu falei no curso que eles cobram muita data, eu dei ênfase nisso aqui e vocês têm que saber. Cai bastante, tá bom? Fala galera, beleza? Vamos aqui para a questão 16. A saúde é um direito que foi garantido a todos os cidadãos na Constituição Federal. Assinale a alternativa correta. Então, já na questão aqui, deixa eu só pegar uma canetinha. Já na questão aqui, ele está falando do quê? Ele está falando da Constituição Federal. Então, vocês têm que lembrar lá na aula de 2 horas que está lá no YouTube, da Constituição Federal. O que tem nessa aula de Constituição Federal? Tem os artigos 196 até o artigo 200. Lembra que eu falei que era muito importante e cai bastante em prova? Então, é isso que está lá. Ele quer que você fale sobre o artigo 196 ao artigo 200, beleza? E o que essa questão está pedindo? Justamente
a alternativa correta. Então vamos ver aqui. A assistência à saúde é executada pelo poder público nacional e internacional. Pelo poder público nacional e internacional? Lembra que eu falei que existe uma lei que regulamenta isso e existem algumas regras para que organismos internacionais participem do SUS ou empresas privadas, né? Então, ela se encaixa nessa regra. Então, a letra A está errada. E a assistência à saúde ela é executada por pessoa física ou jurídica de direito privado, né? E o poder público dispõe, através da lei, né, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. A execução daí ela poderia ser direta ou através de terceiros, como eu falei, pessoa física ou jurídica de direito privado. E qual artigo seria isso? Seria o artigo 197. Tá? Então a letra A está errada. Instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde mediante licitação, tendo preferência em entidades com fins lucrativos. Então, essa letra B é o que eu falei também na letra A, tá? Instituições privadas podem participar do Sistema Único de Saúde? Podem. Na aula tá dizendo que pode. E na lei também. Mas, como que ela vai participar? Mediante licitação ou convênio, contrato ou convênio, né? Seguindo sempre as diretrizes do SUS. E a preferência não vai ser por entidades com fins lucrativos, né, que visam dinheiro. Vai ser por ONGs ou entidades sem fins lucrativos. Elas sempre vão ter a preferência, tá? Então a letra B está errada também. Letra C. Recursos públicos podem ser destinados para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos? Então, se você soubesse da letra B, você já saberia responder também a letra C, né? Lembra, o recurso, o auxílio que vem de recurso público, né, o auxílio à saúde, não pode nunca ser destinado para instituições privadas. Isso seria um caso de improbidade administrativa, de corrupção, tá? Você não pode tirar dinheiro público para subsidiar uma empresa privada, ok? Não pode. Aí, caso você queira saber, referente a isso, é o artigo 199, tá? Então vamos aí para a letra D. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Vamos ler a letra E. O Sistema Único de Saúde, o SUS, será financiado com recursos de impostos e percentuais calculados em função do total de habitantes. E aí, vocês acham que é a letra D ou a letra E? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. O artigo 198, gente, ele fala sobre os recursos. O recurso do SUS, né? O SUS vai ser financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, tá? Então, o que a gente conclui? Que a letra E está errada, tá? A letra D, ela está falando exatamente o que está escrito na lei. É vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, né? Que eu falei aqui, ó, na letra A, nessa parte de internacional, tá? É vedado, exceto nos casos previstos em lei. E qual que é esse caso? É o que está no artigo 199, beleza? Lá no artigo 199, ele fala da lei, a lei 13.097, que ela fala em quais situações uma empresa estrangeira vai poder participar ou dar auxílio, né, para o SUS. Referente a essa participação complementar do SUS, da área privada no SUS, tem também a portaria número 2567, de 25 de novembro de 2016. Ela vai estar colocada em uma outra aula para vocês, tá? E quando que vai poder participar de forma complementar? Complementar, você entende como se fosse assim, faltou alguma coisa, então vai complementar, beleza? Lembre disso. Então, se é complementar, é quando está faltando alguma coisa. Por exemplo, indisponibilidade de recursos humanos
ou financeiros, falta na garantia de assistência, da cobertura assistencial, né, para a população de alguma área. Então, vamos supor, é um município pequeno e não tem profissionais suficientes daquele setor, daquela área. Pode ser contratada uma empresa privada aí, ou um terceirizado, né? Sempre observando que vai ser mediante contrato ou convênio. Então, deixa eu limpar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor os pontos chaves dessa questão. Só um minutinho, só deixa eu apagar aqui para vocês. Não estou achando a borracha. Aqui. Então vamos lá. Você está estudando sobre o SUS, você leu, você viu a aula, o que você vai bater o olho aqui? Constituição Federal, seria uma palavra-chave que eu olharia, e eu marcaria aqui, ó, assinar a alternativa correta. Então, Constituição Federal, como eu falei no começo, ele que é o artigo 196 até o 200, beleza? Até o artigo 200. Beleza. O que eu veria aqui? A assistência à saúde é executada pelo poder público. Eu já olharia aqui, ó, quem que executa, e nacional e internacional. Essas palavras chamariam a minha atenção, tá? Na letra B, instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde. Aí, aqui me chamaria a atenção, ó, mediante licitação, é mediante contrato ou convênio. E aqui também, preferência, entidades sem fim lucrativo, tá? Então, ó, sem fins lucrativos. Deixa eu apagar que ficou meio bagunçado aqui as coisas. Espera aí. Vamos marcar aqui, ó. Constituição Federal, correta. Executada, internacional. A forma de participação de empresa privada, ó, licitação e com fins lucrativos, beleza? Então vamos continuar. Recursos públicos podem ser destinados, ó, recurso público pode ser para auxílio a privado, com fim lucrativo. Não pode, beleza? É vedada a participação direta ou indireta, salvo nos casos previstos em lei. Isso aqui tá certo, ó. Letra D, certíssimo, beleza? Será financiado com recursos de impostos e percentuais calculados em função total, tá? Então essas palavras que eu marquei aqui são palavras que me chamariam atenção, me chamariam mais atenção, né? Que eu bateria o olho na prova e saberia qual que é a resposta certa ou errada, tá? Então eu focaria nisso daí. É assim que eu olharia uma questão do concurso depois de estudar para o SUS, tá? Primeiro você lê todas as questões, depois você bate o olho e vê qual que está correta. Ou melhor, você vê a que está menos errada, beleza? Então é isso, ficamos aqui, vamos para a próxima questão. Mais uma questão aí, gente. Segundo a Constituição Federal, artigos 196 a 200, como eu falei, cai muito isso, não compete ao SUS. Então ele quer saber o que não compete. A. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológico, hemoderivados e outros insumos. Letra B. A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Letra C. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. D. Incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico. Letra E. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Qual vocês acham que é? Na minha opinião, é uma questão bem fácil aí. Artigo 196 a 200 da Constituição Federal tem que saber. É o que está lá no começo do e-book, no começo das aulas. Eu falo bastante sobre eles, tá? Tem que saber. Dê uma olhadinha aí e vejam qual que vocês acham que é o gabarito. Lembra que eu falei de improbidade administrativa, corrupção? Então, gente, envolveu dinheiro público não pode ir para instituição privada, muito menos com fim lucrativo, tá? Lembra lá na aula, fala instituição privada pode participar, vai ter preferência sem fins lucrativos, de preferência ONGs, tá? Nos termos da lei lá,
13.097 de 2015, se não me engano. E basicamente é isso. Aí ele fala os critérios de como que vai participar. Vocês lembram quais são os critérios? É por licitação? Ou é por convênio? Ou é por contrato? Vocês lembram qual que é? Dá uma olhadinha lá na lei, de novo, na aula, se não lembra. E nas outras questões também, beleza? A gente fica aí com a letra B. Não compete ao sistema de saúde, a letra B, ok? Fala galera, beleza? Mais uma questão aqui de Constituição Federal. Para vocês verem o quanto é importante, o quanto são importantes, né? Esses artigos 196 até o 200. Então vamos lá, a Constituição Federal de 1988, na seção 2, dispõe sobre a saúde. Define em um de seus artigos que a saúde é um direito de todos. O referido artigo diz respeito a qual artigo que ele está pedindo? Por isso que eu falei lá no curso que é muito importante, vocês devem saber todos esses artigos. Então, lembra daquela parte? A saúde é um direito de todos e é dever do Estado, não excluindo o dever da sociedade, da família, né? Vocês lembram dessa parte? Se não lembra, volta lá no e-book, volta lá nas aulas, que é muito importante essa parte. É uma questão direto ao ponto. Aqui você não tinha nem como chutar ela, nem como eliminar as outras, né? Você tinha que saber qual exatamente é a questão que fala. A saúde é um direito de todos, sendo o dever do Estado, etc, etc. Seria a letra C, tá? Artigo 196, é logo o primeiro artigo. Ele é muito importante, ele cai muito na prova. Os outros também caem, por isso que eu falo, é importante você saber isso, tá? Constituição Federal está estritamente relacionada com o SUS, então, por favor, aprendam ou decorem esses artigos, porque eles vão cair na sua prova. Muita chance deles caírem na sua prova, tá? Então, aqui eu não tenho nem o que explicar. Se você não lembra, volta lá no e-book, volta lá nas videoaulas que a resposta está no artigo 196, tá? Com o tempo vocês vão pegando esses artigos, essas legislações, mas é muito importante vocês memorizarem todos eles. Pelo menos o comecinho deles, que normalmente é o que cai na prova, tá? Então, como eu falei, é uma questão direta ao ponto, não tem muito o que falar. Ficamos aí com a letra C. Mais uma questãozinha aqui. A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a saúde e define em um de seus artigos que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as suas diretrizes. O referido artigo diz respeito ao... Mais uma aqui, que é o que eu falei, vocês têm que saber essas questões, e se vocês não sabem, se não aprenderam nas aulas, no e-book, essas questões resolvidas vão ajudar muito vocês. Eu vou tentar dar um tempinho para vocês tentarem lembrar. Vocês acabaram de ver que o artigo 196 fala sobre a saúde ser um direito de todos e um dever do Estado, né? Então tentem lembrar qual que é esse próximo artigo. Se o 196 foi o que a gente acabou de responder, você já exclui a letra A. Tentem solucionar essa questão aí. Vou dar uns 30 segundos para vocês. Bom, gente, o artigo 197, o que ele vai falar? Ele vai falar que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, tá? Ele começa falando isso. Ele começa falando também que cabe ao poder público regular, fiscalizar e controlar essas ações e serviços de saúde, podendo ser feita diretamente ou através de terceiros, beleza? Esse seria o artigo 197. Agora, quando fala da regionalização e hierarquização e dessa constituição do SUS, tá? Ele vai falar, artigo 198, as ações e serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde. Quais são as diretrizes que esse artigo fala? Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo de serviços assistenciais, e participação da comunidade. Esse seria o artigo 198
e também seria o nosso gabarito, tá? O artigo 199, o que ele fala? Ele fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Vocês lembram disso? Eu falei muito disso lá no curso. No e-book também tem escrito sobre isso, né? Mas no curso eu falo que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e eu falo as formas que a iniciativa privada pode participar do SUS. Vocês lembram qual eram essas formas? Vocês lembram se é licitação, convênio ou contrato? Vocês lembram se a empresa privada tem que seguir ou não as regras do SUS? Precisa lembrar, tá? Se vocês não lembram desses artigos 196 até 200, volta lá na aula que está bem explicadinho e vocês precisam saber, tá? E o artigo 200, ele basicamente era aqueles do infinitivo, que terminava com ar, ir. Como assim? Você não lembra? É aquele fiscalizar, controlar, executar, ordenar, participar, lembra? Todas essas competências que o SUS tem, eles são falados no artigo 200. Então, o gabarito dessa ficaria com a letra C, ok? Mas vejam, Constituição Federal é importante, tá? É por isso que a gente está fazendo bastante exercício de Constituição Federal, porque vai chegar na hora, vocês vão lembrar desses exercícios, tá? Vocês vão ter na sua memória um pouco sobre o que são esses artigos, mas é o exercício que você errou que vai fazer você acertar da próxima vez, beleza? Por isso que eu deixo um tempinho para vocês fazerem e eu falo sempre, decorem essas leis ou entendam esses artigos, tá bom? Mas a gente vai fazer mais aqui também, então fica tranquilo. Vamos para a próxima aí. Em conformidade com a lei do SUS, cabe ao Estado regular, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde para que seja assegurado o direito à saúde. A afirmativa se refere aos artigos da Constituição Federal. Então vamos lá, gente, mais uma de Constituição Federal para vocês verem o quanto isso é importante, né? Lembra que é do artigo 196 até o 200. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, pensarem um pouquinho e vamos lá. O que o artigo 196 fala? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam reduzir o risco da doença e outros agravos à saúde, promoção, proteção e recuperação. Você lembra desses pontos principais da 196? E a 197. Ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público regular, fiscalizar e controlar. Ou seja, o 196 e o 197 estão falando aqui das responsabilidades do quê? Do Estado. E o que a questão está perguntando? Cabe ao Estado regular, fiscalizar, controlar, blá blá blá. Então, já ficaríamos aí, né, em dúvida dessas duas aí, que seria a letra A. Mas vamos ver as outras. O que a 198 fala? Fala da regionalização e hierarquização do SUS, da descentralização, do atendimento integral, da participação da comunidade. A 199 fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e das maneiras de que uma empresa privada, né, pode atuar no SUS, em conjunto com o SUS. E o 200 fala as competências do SUS, o que compete a ele. A alternativa correta seria a letra A, tá? Que ela está falando mais de Estado, regular, fiscalizar, controlar, deveres do Estado, beleza? Veja o quanto é importante você pelo menos ter uma noção básica desses artigos aí, do 196 ao 200. Pode ser que caia muitas questões na sua prova. E a chance é alta, como vocês estão vendo aí, várias questões, né? Gente, essa questão está bem feita, bem legal. Sobre o controle social no SUS, assinale a opção incorreta. Grifa aí, ó, incorreto. Quando você vê na sua prova, sempre dá uma grifada para você não confundir. Então é que é incorreta. Letra A. É determinado pela Lei 8.142? Letra B. É determinado pelo Decreto Presidencial 7.508? C. Existem duas formas de participação da população na gestão do SUS: Conferência e Conselho de Saúde. D. É exercido pelo Conselho de Saúde, que é um órgão deliberativo do SUS. Letra E. Na Conferência de Saúde há representação de vários segmentos sociais.
Nela são propostas diretrizes para a formulação da política de saúde. Prestem muita atenção nessa questão, tá? Essa questão é o tipo de questão que, em uma prova, se ela cair e você souber, você consegue responder várias outras questões. Veja bem, ela quer incorreta, tá? A incorreta, no caso, seria a letra B. Ok? Matamos a questão, tá? A 7.508, o decreto, né? Ele regulamenta a 8080, estabelecendo normas para a organização do Sistema Único de Saúde, tá? Então vai falar lá da regulamentação do SUS, vai falar da região de saúde, mapa de saúde, porta de entrada, serviços especiais de acesso aberto, essas coisas, lembra? Instituição de porta de saúde, região de saúde, vai falar disso, tá? Essa é a 7.508. Beleza, por que eu falei que com uma questão dessa você tem que prestar atenção e pode resolver várias outras na sua prova? Gente, por quê? Veja aqui, por exemplo. Fala do controle social. Com certeza vai cair coisas de controle social na sua prova. Então, se você ler a C, ela vai estar falando, tem duas formas de participar na gestão do SUS. Conferência e conselho. O que você tem que lembrar? O que é conferência e o que é conselho, tá? Ó, o controle social é exercido pelo Conselho de Saúde, órgão deliberativo do SUS. Isso é importante. Daí, isso aqui ele está falando do conselho, que é o que está aqui, ó, na letra C. E na letra E ele já está falando de conferência. Na conferência tem vários segmentos sociais e o que fazem na conferência? Propõem diretrizes para formular a política de saúde. Olha como é importante essa questão. Essa questão aqui é aquela típica de prova que responde várias outras, tá? Então é muito importante você prestar atenção nessas respostas também, principalmente quando tem isso aqui, ó. Às vezes uma questão dessa que está pedindo a incorreta, todas as outras respostas vão ser respostas de outras questões também que já estão nessa prova, tá? Então, prestando atenção, vencendo aí o seu cansaço, você consegue ir bem melhor do que os concorrentes na prova. Então, por favor, preste atenção, tá? Vamos aí para a próxima questão. Mais uma questão aí. Conforme o decreto 7.508, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, investimentos, o desempenho aferido, a partir dos indicadores do sistema, é o ou a? Gente, eu falei para vocês que essa parte do decreto é extremamente importante saber a definição de tudo isso aqui, ó. Cai muito em prova. Você que vai fazer a prova do SUS, eu acho que tem 80% de chance de cair alguma dessas daqui para vocês, ó. Alguma definição dessas daqui para vocês. Então, se você não lembra, volta na aula, assiste a aula certinho, tranquilinho, faça um mapa mental, lembra daquelas coisas que eu falei da mão, tá? Aqueles mnemônicos, vai te ajudar muito. Rede de Atenção à Saúde, o RAS, o que você tem que lembrar? Lembra disso aqui, ó. Níveis de complexidade crescente, tá? Serviço Especial de Acesso Aberto, onde que tem isso? Na porta de entrada ou na região de saúde, que tem 5 itens e a porta de entrada tem 4, lembra? Aonde tem isso aqui? E a porta de entrada? Quais que eram as definições da porta de entrada lá? Quais que eram os 4 tópicos que tinha? Se lembra? Lembra o que significa cada um desses sinais que eu fiz com o dedo? Tem que lembrar, tá? Região de saúde. O que é região de saúde? O que é mapa de saúde? Você lembra que na aula eu falei que isso aqui eles tentam confundir muito e confundem? Inclusive eu já errei em algumas provas isso daí. Por estar cansado, apesar de saber, eu errei por estar cansado. Então isso confunde muito. Aqui ele já está dando exatamente a definição. Mas qual que é? Você lembra qual que é? Você ficaria em dúvida de qual? Eu ficaria em dúvida disso aqui, ó. Mapa ou região de saúde. Um vai estar falando da descrição geográfica e distribuição de recursos humanos, funcionários, dinheiro. E o outro vai estar falando do quê? Municípios limítrofes.
Você lembra o que eram municípios limítrofes? Imagina que isso aqui é um mapa, ó. Você lembra o que eram os municípios limítrofes? O que era? Municípios que fazem divisa um com o outro, né? E o que pode estabelecer nessa divisa? Uma região de saúde? Como? Contrato e convênio? Como? O que caberia nessa região aqui? O que você acha que é a alternativa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem um pouco, tá? Gente, falando de dinheiro, recursos humanos, ações e serviços ofertados, inclusive da iniciativa privada, a gente está falando disso aqui, ó. Isso aqui. Mapa da saúde. Região de saúde, você vai lembrar dos municípios, tá? Limítrofes, ok? Porta de entrada, você lembra da mão. Especial de acesso aberto, você vai lembrar lá dos 5 pontos para instituir a região de saúde, que isso lá tem lá também. Rede de atenção à saúde, você vai lembrar de níveis de complexidade crescente, certo? Então, se ficou confuso para você, principalmente esses dois aqui, ó, volta na aula. É importante que você saiba as definições. Isso aí despenca em concurso. Pode confiar em mim. Decreto 7.508. Você tem que saber exatamente essas alternativas que estão aí. Eles cobram muito a definição dessas alternativas, tá bom? Estudem, leiam, vejam lá os mapas mentais também, que vai ajudar vocês a fazer um ponto aí de graça na prova, beleza? Ficamos aí com a letra A. Essa aqui é uma questão que eu tinha dificuldade, né? Que eram os fatores condicionantes, determinantes de saúde, mas depois que eu expliquei e eu aprendi, depois que eu aprendi os mnemônicos que eu te expliquei lá no curso e nas aulas, no e-book, depois que eu aprendi esses mnemônicos, para mim foi muito fácil, tá? Determinantes sociais de saúde são opções corretas, exceto, ok? Ele quer o exceto, beleza? Grifa aí na sua prova, tá? Estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha, podem ser considerados fatores sociais, econômicos e culturais. Fatores psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde. São exemplos a moradia, a alimentação, escolaridade, renda e o emprego. E letra E, os determinantes sociais não influenciam de forma significativa na vida das pessoas, visto que não existe uma relação direta de causa e efeito. E aí, gente, o que vocês pensam dessa questão aqui? Qual que vocês assinalariam? Vocês vão ter que lembrar do mnemônico que eu falei sobre o que são fatores condicionantes e determinantes de saúde. Lembrando disso, você mata uma questão dessa assim, ó. Facinho, facinho. Tá? Então vamos lá. Determinantes sociais de saúde. Estão relacionados com a condição que uma pessoa vive e trabalha? Sim. Pode ser considerado social, econômico e cultural? Sim. Fatores psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência de problemas de saúde? Com certeza. Veja uma depressão, por exemplo. São exemplos: moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego? Sim. Ficamos aí com a letra E. Não tem muita dificuldade, é só prestar atenção. Lembra do que eu falei lá no curso? No e-book também tem bonitinho lá para vocês sobre fatores determinantes sociais da saúde. E, gente, é uma questão muito fácil, é uma questão dada para vocês. Se vocês verem o curso e prestarem atenção, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em responder isso daí, tá? Aproveita também para ver os outros vídeos, eu acho que eles vão estar aqui no card ou relacionados nos vídeos a seguir, tá bom? E se você estiver vendo isso pelo curso, vamos aí para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta 2 agravos de notificação imediata em até 24 horas. Perda auditiva induzida por ruído e cólera, sífilis e raiva humana, HIV e AIDS, dermatose ocupacional, tuberculose e dengue, e acidente de trabalho fatal e febre amarela. Gente, normalmente eles pedem essas notificações de acidentes, de doenças, e tem uma tabelinha para isso. Eu vou deixar para vocês aqui no curso essa tabela, inclusive a tabela do calendário de vacinação, tá? Eu vou deixar para vocês, recomendo que dêem uma olhada, mas
Notificação imediata em até 24 horas vai ser... Imagina casos graves. Qual aqui que é um caso grave que você imagina? Tá? Eu vou até circular aqui, ó. Quais casos são graves? Ficou aí o gabarito. Um acidente de trabalho fatal, você tem que comunicar. É coisa urgente, tá? Tem que comunicar em até 24 horas. Febre amarela também. Por quê? Você lembra do ciclo da febre amarela? Que tem um ciclo urbano e o silvestre? Imagina que a febre amarela afetou uma pessoa, tá? E tá na cidade, tá urbano. Você sabe, se for médico veterinário, você sabe como acontece o ciclo da febre amarela. Então, para ela se espalhar na cidade, é assim, ó. É muito rápido. Principalmente se for uma época epidêmica e uma época favorável para a proliferação do mosquito, do Aedes aegypti. Então, tem que ser notificado bem rápido, beleza? Muito rápido. Ficamos aí com a letra E. Eu vou deixar embaixo aqui dessa questão o calendário para vocês fazerem o download e darem uma olhada. É legal você passar o olho algumas vezes assim. Tem doenças que são notificáveis para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Estadual também. Tem doenças que são em 24 horas, tem doenças semanais, mensais. Aí vai variar. Se eu for falar de todas aqui para vocês, fica muito extenso e sai do quesito, que é responder apenas as questões, tá bom? Aqui, a gente tem que lembrar daqueles fatores condicionantes e determinantes, né? Então vamos lá. 15. A legislação básica do SUS define que, para ter saúde, faz-se necessário ter acesso a um conjunto de fatores que influenciam nas condições de vida. Assim, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que constata esses fatores. O que ele quer dizer, gente? Está falando, o SUS define que saúde, para ter saúde é necessário um conjunto de fatores, ter acesso a um conjunto de fatores. Quais são esses fatores? Alimentação e moradia está relacionado com saúde? Sim ou não? Emprego e lazer estão relacionados com saúde? E educação está relacionada com a saúde? Então, qual que é a alternativa correta? Gente, essa questão aqui também é uma questão dada, tá? Alimentação, você sabe, se você se alimentar bem, você, consequentemente, vai ter um corpo mais saudável, correto? Sim. A moradia tem a ver com saúde? Sim, porque dependendo de onde você mora, dependendo das condições da sua casa, pode ter doenças, pode atrair vetores, pode ter a falta de saneamento, por exemplo, né? Pode não haver o saneamento. Então a moradia está relacionada com a saúde. Emprego? Sim, porque você precisa de dinheiro para sobreviver. O emprego é extremamente importante para todo mundo, tá? Lazer também. Esportes, atividades, tanto para o bem-estar quanto saúde mental. Então está relacionado. E educação também, porque sem educação a pessoa não consegue ter acesso a nenhuma dessas outras coisas. Emprego, lazer, alimentação, a renda dela é pior, ela não tem noção nenhuma das coisas, como por exemplo, o que ela precisa comer, o que ela precisa fazer, se ela precisa ir no postinho de saúde, o que ela... Sabe, ela não tem educação nenhuma, ela não tem conhecimento. Falta orientação para essa pessoa, né? Também tem a ver muito com o mental, né? A saúde mental das pessoas. Mas sim, todas essas estão corretas. 1, 2 e 3. Gabarito letra C, tá? Isso aqui também, gente, é um pouquinho de bom senso, tá? Se você ler com atenção e tiver bom senso, é uma questão dada para você. Vamos para a próxima. Conforme a Lei 8080, em seu artigo 13, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrange as seguintes atividades. Letra A. Saúde do trabalhador e alimentação. Letra B. Nutrição e ciência. Letra C. Ciência e tecnologia. Letra D. Recursos financeiros e saúde do trabalhador. E letra E. Exceto a opção D, as demais estão corretas. Ele quer saber a correta, tá? E é uma questão que está um pouquinho confusa. Ele pode confundir vocês na hora da prova. Veja, a letra A fala saúde do trabalhador e alimentação. No artigo 13 temos isso. Ciência e tecnologia. Temos também, tá?
Nutrição e ciência. Ó, se tem ciência e tecnologia, nutrição, que seria alimentação, né, tem também. Né? Apesar de serem termos diferentes, a alimentação e a nutrição, elas estão relacionadas ali no artigo 13, sendo o inciso 1, tá? Recursos financeiros e saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador tem no artigo 13, tá? Porém, recursos financeiros não. Fala de recursos humanos, né? Por exemplo, precisa de profissionais multidisciplinares, profissionais em tal lugar, né? Como é intersetorial, normalmente vai discutir essas coisas para onde que precisa de recursos humanos, ok? Então, a correta dessa aqui seria a letra E, exceto a opção D, as demais estão corretas, tá? É uma questão que está um pouquinho confusa, né? Mas como ele queria a correta, só a D está errada por causa disso daqui, tá? E quais que são os incisos do artigo 13? É do 1 até o 6, sendo alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e epidemiológica, recursos humanos e ciência e tecnologia, e o 6, saúde do trabalhador, tá? Então, todas as outras que estão ali, exceto a letra D, beleza? E veja que saúde do trabalhador também aparece aqui, ó, na letra A. Saúde do trabalhador tá certo, mas recursos financeiros tá errado, beleza? É uma questãozinha que, particularmente, eu achei chata, tá? Ela pode confundir vocês, sim. Não é comum de cair em concurso uma questão dessa, tá? Eu não ficaria muito preocupado com ela. Eu focaria mais nas outras da 8080 que vocês estão vendo aqui no curso. Essa daí não cai muito, mas é bom saber, tá? E você vai aprender que recursos financeiros não caem nessa daí. Não é o correto para essa daí, beleza? Pode ficar tranquilo que eu acho que não tem risco nenhum dessa questão cair para vocês, ou de vocês terem que focar nesses outros artigos. O 13 não é tão importante assim, ok? Vamos aí para a próxima. Então vamos lá, gente. Questão número 23. Assinale a alternativa correta em relação ao núcleo ampliado da saúde da família. É uma questão bem objetiva, você não tem muito o que analisar aqui, você teria que saber realmente o que é o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então lembra que o NASF tem várias composições, tem o NASF1, NASF2 e NASF3, tá? E qual que vai ser o objetivo do NASF? Vocês lembram que eu falei lá na aula, que tem lá no e-book? Se vocês não lembram, a gente vai ver a seguir, tá? Então, alternativa A refere-se a unidades físicas independentes e especiais, de livre acesso para atendimento individual, conforme a necessidade do território. B. Constitui-se de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na atenção básica. C. Contribui para o cuidado à saúde dos usuários do SUS, auxiliando com a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade. D. A carga horária integral de 40 horas semanais deve ser cumprida por cada membro da equipe, que deverá incluir enfermeiro supervisor. E. É a estratégia prioritária de atenção à saúde, composta por médico, preferencialmente de especialidade da medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, e cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal. Então, qual dessas alternativas aí vocês considerariam que é a correta? Dê uma lida, analisem bem e eu vou explicar para vocês já já. Então vamos lá, gente. O NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele foi criado em 2008 pelo Ministério da Saúde e o objetivo dele é auxiliar, né, complementar a equipe de saúde da família e a atenção básica, tá? O NASF ele é composto por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. O que isso significa? São vários profissionais de áreas diferentes, conhecimentos diferentes, compartilhando esses conhecimentos, esses saberes, para fornecer uma
uma atenção, uma qualidade e melhoria de vida para a população de uma forma melhor, mais resolutiva, tá? De uma forma integrada. Então, basicamente, ele vai fortalecer a atenção primária no SUS, promovendo integralidade e equidade no cuidado da saúde da população, tá? A letra D, ela fala referente à carga horária, e é bom vocês saberem isso, porque tem provas que cobram, né? Eu já vi provas cobrando sobre a composição das equipes e a carga horária, tá? Então você tem que saber se é 20 horas, 40 horas semanais. A alternativa correta, eu já vou pular para a alternativa correta, depois eu explico, tá? Vai ser a letra B, que é o que a gente acabou de falar. O NASF é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai complementar as equipes que atuam na atenção básica ou saúde da família, tá? Então, a letra B estaria correta. Letra A, ela fala sobre unidades físicas. Você já cortaria aqui, ó. O NASF não é unidade física. Contribui para a saúde dos usuários do SUS, auxiliando com realização de procedimentos cirúrgicos. Não, né, gente? Nada a ver. Carga horária integral de 40 horas semanais deverá ser cumprida por cada membro da equipe, que deverá incluir enfermeiro supervisor. Nada a ver também, tá? Lembrando que o NASF, o mínimo, dependendo de acordo com a composição do NASF, se é 1, 2 ou 3, o mínimo são 20 horas semanais, tá? É a estratégia prioritária de atenção à saúde, composta por médico, preferencialmente blá blá blá. Não, tá? O NASF, ele vai apoiar e consolidar a atenção básica, né? O apoio matricial ou a atenção primária, vai fortalecer a integralidade e equidade dos usuários do SUS e ampliar a abrangência ou o escopo da atenção básica, a resolubilidade dos problemas, tá? Essa questão de quais profissionais vão ser necessários, que está na letra E, ela está falando do NASF 1, 2 ou 3, tá? E eles não falam que tem que ser especialmente, preferencialmente, né, obrigatoriamente, né? Ele fala que tem que ser no mínimo 5 profissionais de diferentes áreas, ou 3 profissionais de diferentes áreas, ou 2 profissionais de diferentes áreas, tá? Isso no NASF 1, 2 e 3, respectivamente. Mas normalmente a composição é um profissional graduado na área da saúde, com pós-graduação em saúde pública ou coletiva, ou graduado em qualquer uma dessas áreas, tá? Da saúde. Beleza? Eu espero que tenha ficado bem explicado, mas normalmente em concursos no SUS, né, que estão pedindo sobre o NASF, eles vão perguntar o que é o NASF, tá? Então o NASF vai ser o que está na letra B, equipe multiprofissional interdisciplinar que vai unir, integrar os conhecimentos para complementar e fortalecer aí a atenção básica e a equipe de saúde da família, tá? Normalmente vai ser isso que vão perguntar do NASF. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Vamos aí para a próxima questão. Outra coisa. Se for estudar sobre o NASF, foca nisso que eu acabei de falar da letra B e foca na composição das equipes, NASF 1, 2 e 3. Eu já vi concurso para médico veterinário também cobrando sobre a composição das equipes, tá? Então, eu acho muito difícil cair na prova, mas seria legal focar nisso daí. Vamos aí para a próxima questão. Denominação dada à equipe de atenção básica, multiprofissional e interdisciplinar, formada por diferentes ocupações da área da saúde, que atuam de maneira integrada, compartilhando práticas e saberes em saúde, com as equipes de referência, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de problemas clínicos e sanitários, agregando práticas que ampliem o seu escopo de ofertas. Mais uma questão aí que eu não vou nem falar, gente. Você já tem que saber isso daqui porque eu já expliquei. Tá no e-book, tá na videoaula, tá nas questões resolvidas e você não pode errar uma questão dessa, tá? Não pode errar. Eles fazem para tentar confundir você um pouco, tá? Misturaram aqui, ó, atenção básica, equipe de saúde da família e NASF. Esse é o que chamaria atenção aí para vocês. Eu acredito que seria o que mais chamaria atenção, tá? O que vocês têm que lembrar? O que é o NASF?
O que é equipe de saúde da família? O que ela faz? E equipe de atenção básica? Tá? A equipe de saúde da família vai promover a atenção básica com uma equipe multidisciplinar. Ela é uma porta de entrada prioritária do sistema hierarquizado e regionalizado de saúde. Tá? Equipe de saúde da família, você vai pensar em família, no espaço ambiente e no caráter coletivo. O NASF. O que o NASF vai fazer? É literalmente a definição que está na questão. Literalmente. Tá? Então, gente, qual que seria o gabarito? Eu preciso responder? Acho que não, né? Mas é a letra D. Toda a definição do NASF está aqui, ó. Então, veja, eu falo, é importante, é porque vai cair na sua prova. Beleza? Então confia. Se cair do NASF, eu acredito que você está bem munido aí, já está armado para responder a questão sem errar nada, tá? O NASF cai na prova, muita gente erra por não saber a definição básica do NASF, ok? Ficamos aí com a letra D. Gente, essa aqui eu vou incluir numa outra aula para vocês. Vocês já devem inclusive ter visto essa aula, né? Tá falando sobre os níveis de atenção. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá falando dos níveis de atenção. Primária, secundária, terciária, quaternária ou especializada. Então vamos lá. Procedimentos de boas práticas no gerenciamento de resíduo sólido, limpeza e vedação de reservatório de água, limpeza de calha, drenagem de água empoçada, são medidas que devem ser executadas com finalidade de intervir nos ambientes propícios à proliferação do Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. Trata-se de atividade de controle de vetores, pertencente ao nível de prevenção. Então, existem níveis de prevenção, vocês já devem ter visto na aula. É importante também, cai em prova, por isso que eu estou mostrando para vocês. Primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? Uma prevenção primária, o que você imagina? Você imagina que já é tratar o paciente, tacar remédio no paciente? É a primeira coisa, primária. Ou não, é prevenir a doença. Controle de vetores, você vai lembrar de prevenção. Então, uma atividade preventiva, você vai lembrar do quê? É um nível de prevenção primária. Para estimular sua mente, eu não vou falar dessas outras, secundária, terciária, quaternária, tá? Mas saiba identificar que uma você vai dar assistência ao paciente, a outra vai ser uma atividade depois da assistência, que vai ser uma atividade de reabilitação, por exemplo, e a outra algo para evitar maiores danos à saúde do paciente. Agora correlacione tudo isso que eu falei e veja qual que é a primária, secundária, terciária e a quaternária, tá? Se você não lembra, eu sugiro que você pense um pouquinho, preste atenção no que eu falei ou volta um pouquinho o vídeo, tá? Tenta relacionar essas colunas que eu falei, de reabilitação do paciente, fornecer medicação para o paciente, para depois você voltar na aula e ver os níveis de atenção, os níveis de prevenção, tá bom? Faça isso que assim se você errou a questão, se você não sabia o que pensar, é desse jeito, é estimulando, é forçando o seu cérebro que você vai gravar e aprender, tá bom? Não é só decorando. Então ficamos aí com a letra D. Prevenção. Antes de acontecer, antes de afetar as pessoas, antes de acontecer a cagadinha, tá? Vamos aí para a próxima. De acordo com a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre o SUS, são objetivos deste: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação de política de saúde destinada a promover apenas no campo social. 3. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. É correto o que se apresenta em. Então, gente, vamos lá. Qual dessas daí você acha que está certa? Qual você acha que está certa? Lembra sempre que eu falo em todos os meus cursos, palavras restritivas, você tem que prestar muita atenção, tá?
essas palavras restritivas, que restringem muito, né? A questão, normalmente elas estão erradas. Não é sempre, mas normalmente elas estão erradas, tá? A primeira e a terceira são objetivos da 8080 do SUS, tá? Então a gente ficaria com a letra D, ok? Porque aqui ele restringe, ó, apenas no campo social. Não, não é apenas no campo social, tá bom? Ficamos aí com a letra D e vamos para a próxima. Analise as proposições sobre os objetivos do SUS. 1. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. 2. Formulação de política de saúde destinada a promover redução de riscos de doenças e outros agravos. 3. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Gente, sinceramente, eu acredito que o tanto de questões que a gente já fez, eu acredito que nas aulas vocês já tenham visto isso. Essa é uma questão dada, tá? Tá falando dos objetivos do SUS. E a gente já viu tudo isso aqui, ó. Identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes? Sim. Formular a política para promover e reduzir riscos à saúde e outros agravos? Sim. Assistência às pessoas, como? PPR, promoção, proteção e recuperação. Realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Sim. Tudo isso é objetivo do SUS. Se você faz uma questão dessa aqui sem saber nada, e você simplesmente decora essa questão, sendo esses aqui os objetivos principais, né, do SUS, você já vai muito bem na prova. Tenho certeza disso. Aqui a gente fica com a letra C, tá? Veja que não é difícil. Objetivos do SUS, é só você lembrar disso aqui, tá? Tá lá no livro, tá no e-book, você não precisa se preocupar. Cai na prova, mas eu acho que de tanto que a gente já fez questão, de tanto que eu falei disso daqui lá nas videoaulas, eu acho que vocês já têm gravado isso no subconsciente de vocês. E se você ler uma questão sobre essa, você vai acertar tranquilamente, tá? Então, não é uma questão difícil. Eu acredito que para quem viu as aulas, vai ser tranquilinha de responder, tá bom? Ficamos aí com a letra C. Então vamos lá, gente, mais uma questão sobre a organização do SUS. É correto afirmar que... Então, sem segredo nenhum, ele quer a questão correta. Letra A. As ações de saúde são executadas exclusivamente por serviços públicos. B. A iniciativa privada pode participar de forma complementar quando autorizado pelo Ministério da Saúde e aprovado pelo Conselho de Saúde. C. Os municípios podem, em conjunto, desenvolver ações e serviços de saúde por meio de consórcios. Letra D. As ações e serviços de saúde devem ser executadas pelos municípios brasileiros sob administração do Ministério da Saúde. E. As secretarias estaduais de saúde executam ações da atenção básica. Então, gente, organização do SUS, o que vocês vão lembrar? Vocês vão lá no e-book ou na aula, né? E vão lembrar da pirâmide. Lá está explicado o que tem na pirâmide, quais são os princípios, o que fala sobre a organização, sobre as competências, né? Então, vamos lá. Ah, fala da hierarquia também, que é importante nessa última questão aqui, nessa última alternativa, tá? As ações e serviços de saúde são executadas exclusivamente por serviço público? Lembra que eu sempre falo, inclusive nos meus outros cursos, dessas palavrinhas aí? Apenas, somente, exclusivamente, obrigatoriamente, pode, deve. São palavras que você deve prestar atenção no concurso, beleza? Porque frases muito restritivas normalmente estão erradas. Normalmente, não sempre, beleza? As ações e serviços de saúde são executadas exclusivamente por serviço público? Não. Tá? Eu vou explicar o porquê na próxima. A iniciativa privada pode participar de forma complementar? Pode. Então, se aqui está falando que é exclusivo, aqui não poderia falar que pode, né? Ela pode participar de forma complementar. Mas é quando autorizado pelo Ministério da Saúde? Não. É isso que deixou a questão, a alternativa B, errada. Se ela tivesse parado aqui, ó, nessa parte aqui, ó, estaria certo, tá?
Se tivesse parado ali, estaria correta. Mas como ela continuou, ficou errada. Vamos para C. Os municípios podem, tá falando uma possibilidade, eles podem, não tá falando que eles devem, não tá falando que é uma obrigação, eles podem desenvolver ações e serviços de saúde por meio de consórcio. E sim, tá certo. Inclusive, você pode lembrar lá que tem regiões de saúde, né? Tem municípios limítrofes, e eles podem fazer consórcios para juntar o dinheiro, juntar os recursos humanos, material, profissionais, e fazer uma atuação ali na região. Por exemplo, imagina que todo mundo da sua região mora numa cidade pequena, aí tem uma cidadezinha que é um pouco maior e lá tem um hospital que atende todo mundo. É um consórcio ali entre os municípios e todo mundo que precisa de algo mais complexo vai para aquela região. Então, seria a letra C a correta. Os municípios podem fazer isso daí. Por que a letra D está errada? Ações e serviços de saúde devem, palavra muito restritiva aqui, devem ser executadas pelos municípios brasileiros sob a administração do Ministério da Saúde? Não, não é sobre o Ministério da Saúde. Então aqui você lembra da hierarquia. Tem lá Ministério da Saúde, tem o Estado, o Distrito Federal e o município embaixo. Lembra também das competências, tá? Um vai fazer a lei, o outro vai supervisionar, o outro vai executar, tá? Se você não lembra, volta lá na aula que é legal você saber essas hierarquias aí. As secretarias estaduais de saúde vão executar ações da atenção básica? Não. Quem executa normalmente é o município. O estado ele vai participar de forma complementar, ok? Então normalmente o estado é complementar ao município. E federal também pode ser complementar ao município e ao estado, tá? Caso tem os casos específicos, mas normalmente é faltando recursos, por exemplo, não tem equipe, não tem capacidade suficiente para executar o serviço, aí você pode articular aí com o estado, com o federal, normalmente com o estado, tá? Mas é isso, tá? Ficaríamos aí com a letra C, ok? Dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde e assistência à saúde e a articulação interfederativa. Lei 8142 de 90, Decreto 7508 de 2011, Resolução 453 de 2012, Portaria 699 de 2006, Constituição Federal 88. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Gente, então essa questão ela é boa se vocês forem analisar ela, tá? Porque basicamente ela pede a definição da 8142, da 7508 e da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal, eu acredito que vocês já tenham visto os outros exercícios e sabem que é artigo 196 até o artigo 200. Aí você tem que saber quais são esses artigos, o que eles falam, pelo menos o básico deles, tá? Beleza, matamos aí a Constituição, ignora a Resolução 453 e a Portaria 699, ignora isso daí. Não cai na sua prova, tá? Pode ficar tranquilo. Foca na 8142. O que ela fala? Você lembra? Conselho de Saúde, Conferência de Saúde, transferência de recursos, né, do Fundo Nacional de Saúde, como é feita a participação da comunidade na gestão do SUS. 8142. Beleza? Beleza, lembramos essas definições. Veja que é importante você saber a definição, porque sabendo a definição, você ativa a sua memória e lembra o que acontece em cada uma delas. Porque esses conceitos podem te confundir. Então você tem que saber exatamente sobre o que fala cada uma delas para depois você ir lembrando quais são os assuntos, tá? Beleza. 7508. O que fala o 7508? Exatamente o que a questão está pedindo. Planejamento da saúde, assistência de saúde e articulação interfederativa, tá? Você mataria essa questão se você lembrasse só do articulação interfederativa, por exemplo. Porque daí você lembra de mapa da saúde, região de saúde, porta de entrada, etc. Você lembra o que são esses conceitos que tem lá na 7508? A região de saúde, municípios limítrofes,
O mapa de saúde é a descrição geográfica de recursos humanos, né? Que mais? Porta de entrada é o serviço de atendimento inicial. Daí lembra que eu fiz aqueles mnemônicos com a mão, né? Não é nem mnemônico, é um jeito de lembrar mais fácil, né? Da atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância em saúde. Lembra? Lembra disso? Então, a 7508 fala justamente disso. E esse é o nosso gabarito. Seria a letra B, ok? Então, saiba que você tem que lembrar e entender pelo menos os conceitos básicos desses daqui, ó. 8142, 7508 e Constituição Federal. Sabendo isso daí, você já está muito avançado, já está à frente de muitas pessoas, de muitos concorrentes que não sabem o que é o SUS, ok? Então é isso, vamos aí para a próxima questão. A Política Nacional de Atenção Básica tem como estratégia prioritária para sua expansão e consolidação. Ó, gente, vocês também já viram questões aqui anteriormente que estão relacionadas com atenção básica, expansão e consolidação. Vamos ver se vocês lembram qual que é. Letra A, a rede de centros de especialidades. Letra B, a saúde da família. Letra C, a promoção do acesso aos medicamentos. Letra D, a organização dos laboratórios de saúde pública. Letra E, a implantação do sistema CROSS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Gente, mesmo que você não soubesse, só de você ter visto a aula ou o e-book, você já ia chutar a saúde da família, tá? Porque lá no e-book, lá na aula, tá falando sobre saúde da família, beleza? Se eu falei é porque é importante, é porque cai em prova e relacionado com isso, você tem lá o ESF, tá? Equipes de Saúde da Família, e tem o NASF. Lembra que a gente falou do NASF em algumas aulas atrás? Se você não lembra, tente puxar aí na sua memória para estimular a sua memória. O que é o NASF? Qual o objetivo do NASF? E quais as composições? Ele tem quantas composições, o NASF? Qual que é o objetivo dele? Como é formado o NASF? Quem que trabalha lá? Tente lembrar isso antes de você voltar para ver a aula ou voltar para fazer as questões, tá? É assim que você vai estimular a sua memória. Ficamos aí com a letra B.